Meu nome é Leonardo Amora, eu sou geógrafo e atualmente sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia da UF. Eu participo tanto do LENG, que é o Laboratório de Ecossistemas e Mudanças Globais da UF, quanto do LAGEF, que é o Laboratório de Geografia Física da UF. Correu ali. Bem, aqui eu vou falar um pouco da estrutura da tese, porque eu vi que semana passada assisti o Martinho e vi que ele abordou. A minha é muito parecida com a dele, que é essa tese em formato de publicação, aonde eu vou ter essa introdução e base teórica, depois o artigo 1, o artigo 2 e o artigo 3, e aí a única modificação que eu fiz ao que o Martinho fez é que após os capítulos eu vou fazer um texto de integração dos principais resultados de cada capítulo, porque esses capítulos eles são integrados, eles se encaixam. Um acaba respondendo perguntas que o outro deixou. Então, existe esse texto de integração dos principais resultados de cada capítulo. Eu também acho que isso facilite, porque nem todo mundo vai precisar ler a tese inteira. Então, integrar esses resultados e colocar em um texto conciso, isso facilita bastante na hora de leitura para alunos de graduação e tudo mais. E, por fim, a conclusão. Bem, eu vou falar um pouco aqui da taxa de acumulação de carbono em lagos. Como que funciona essa variável, o que ela é. Basicamente, a gente tem uma produção de carbono autóctone, ou seja, aqueles organismos que vivem ali no lago e que eles usam carbono para o crescimento. Quando eles morrem, esse carbono ele é depositado no fundo do lago e a gente tem a produção de carbono alóctone, que é aquele carbono que é produzido na bacia de drenagem. Casca de árvore, folha, raiz, todo esse material ele também chega no lago e se deposita no fundo. Ao chegar no lago, ele começa a ser degradado. Existem alguns micro-organismos que começam a quebrar essa matéria orgânica e transformar ela em CO2 e metano que evade para a atmosfera. Só que parte, ela não é degradada e ela continua ali no sedimento. E conforme o tempo vai passando, a carga de sedimento para o lago continua e aí esse carbono ele vai ficando soterrado ali ao longo do tempo. Bem, aqui um pouco das variáveis que influenciam nessas taxas. A temperatura é uma delas. É recorrente na literatura mostrarem essa dependência de lagos que estão em regiões mais frias acumularem menos quando você coloca um gradiente de temperatura, ou seja, aqui no primeiro exemplo, dos lagos boreais até os lagos árticos, eles encontraram essa dependência de temperatura, onde esses lagos mais quentes eles apresentavam maiores taxas de acumulação de carbono, e isso foi visto também em outros trabalhos que relacionam, né, a temperatura com essa acumulação de carbono. É claro que quando estou falando de temperatura, eu não estou falando da temperatura em si, mas do fato de que se tem maior temperatura, você aumenta a produtividade, tanto a produtividade da floresta quanto a produtividade no próprio lago. Outra variável é o uso de cobertura do solo. Alguns artigos já relatavam, tem esse artigo de 2014 do Anderson, que ele fala que o uso de cobertura do solo, essa mudança de uso de cobertura do solo e não o clima, é que controla esse carbono que é acumulado nos lagos. E o outro trabalho também do Hitchcote, de 2015, onde ele fala que durante o Antropoceno, que seria esses últimos anos de maior influência antrópica nos ecossistemas, você tem esses grandes incrementos na acumulação de carbono nos lagos do hemisfério norte. Quando falei lá no início dos primeiros artigos que a gente começa a fazer no mestrado, que a gente ainda não primeiro autor, que é aquele primeiro contato que a gente tem com escrita, para depois começar efetivamente a escrever esses artigos internacionais. Esse aqui é um exemplo, é um trabalho que eu fiz em conjunto com o professor Christian e com a doutora Luciana, onde a gente viu ali o histórico ao longo do tempo, né, o que aconteceu com o carbono que era acumulado ali no sedimento ao longo do tempo em uma região que tinha sido desmatada. Então, o que a gente notou? Quando você começa a tirar a vegetação, você acaba disponibilizando ali, devido ao corte, muitos restos vegetais que acabam ficando, e aí durante esses eventos de tempestade, eles acabam chegando ao lago, e a gente notou um aumento muito parecido com o aumento relatado
lá nos ambientes frios. Só que diferente do que aconteceu lá, quando a gente olhou aqui para o caso da Amazônia, após esse aumento, essa taxa ela tende a diminuir, justamente porque não tem mais essa vegetação no entorno para poder ceder carbono, para ceder essa matéria orgânica para ser acumulada ali no fundo do lago. Então a gente tem essa perda de eficiência de acumulação de carbono. Então, a partir daquele artigo onde fui coautor, nós idealizamos o primeiro capítulo da minha tese. A primeira coisa que fizemos foi uma extensa revisão da literatura de lagos que tinham sido datados por Chilmo 210 e que também tinham carbono orgânico para podermos comparar. A segunda coisa foi usar esse modelo de bioma terrestre para a gente poder saber aonde cada lago, em que bioma cada lago desse se encontrava. Então, se ele estava em um ambiente tropical, subtropical, temperado. E, além disso, nós também usamos o uso cobertura do solo. Então, desse uso cobertura do solo, nós só usamos essa parte vermelha, que seriam essas áreas que tinham sido modificadas, bastante modificadas pelo uso antrópico. Então, todos os lagos que estão dentro dessa faixa vermelha, eles foram retirados e formamos novas classes com eles a partir de divisão só pela temperatura e não mais pelo bioma. E enquanto os lagos que estão em biomas que estão fora dessa área vermelha, nós tratamos eles como representativos de cada bioma. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi relacionar com a temperatura anual. Então, ali naquele primeiro gráfico, estão todos os lagos por temperatura de cada um, aonde a gente está vendo que realmente existe uma relação entre o aumento da temperatura e o aumento de acumulação de carbono nos lagos, como aqueles trabalhos anteriores relataram. E nesse segundo quadro, são os lagos que nós separamos, que são os lagos que caem ali naquelas áreas vermelhas, que são as áreas que foram bastante modificadas. Então a gente vê que a temperatura ali, esse aumento de temperatura ali, ele já não mostra mais resultados significativos. Então isso quer dizer que existem outros fatores que estão controlando, que acabam se sobrepondo à temperatura. Aqui só uma comparação para, além de usar a só acumulação de carbono, mostrar também um trabalho que fez essa compilação por temperatura para mineralização da matéria orgânica em lagos. Então a gente nota um padrão parecido, né? Onde existe essa relação com a temperatura e também, além dessa relação com a temperatura, a variabilidade está aumentando muito em ambos os casos quando a gente tem temperaturas mais quentes ali. Então, foi bastante interessante que tanto o acúmulo quanto a mineralização, eles mostram respostas muito parecidas em ambos os ambientes. Então, além disso, eu usei ali um valor anual de temperatura e aí eu cruzei com a localização de cada lago para a gente ter uma ideia de qual a temperatura média nesses lagos em relação ao bioma onde ele em relação ao carbono orgânico que é acumulado ali. Então a gente nota ali uma relação clara entre a temperatura anual e essa acumulação de carbono nos lagos onde estão esses biomas que nós chamamos de conservado, que seriam essas áreas onde não tem essa alteração de uso cobertura do solo. No entanto, quando a gente olha para esses biomas alterados, eu separei também por temperatura. Então, ali os lagos que estão em ambientes maiores de 15 graus, que estão entre 7,5 e 15 graus, e os que estão em áreas onde a temperatura média anual é menor do que 7,5 graus. Então, a gente vê que a relação de temperatura lá em cima ela continua existindo. É claro, nesse caso aqui, eu separei em função da temperatura, então é esperado que se dê essa diferença, mas quando a gente olha para as taxas de acumulação, a gente não acha diferença significativa entre elas. As taxas elas acabam sendo muito parecidas
E aí a gente pode ver que naqueles ambientes quentes, que se esperava uma maior acumulação, está havendo uma perda de acumulação em ambientes quentes, em função de alteração, em função da mudança de cobertura do solo. Então, a partir desses dados, ali no painel A, eu coloquei também a apreensão de carbono, né, na mesma unidade, gramas de carbono por metro quadrado ao ano, nas florestas, que aqui seriam nas próprias árvores. Então, a gente vê ali que entre a floresta tropical e a floresta subtropical, ali é muito parecida a acumulação. Só que quando a gente olha para os lagos tropicais eles acumulam muito mais. Possivelmente porque essa floresta é muito produtiva e ela acaba cedendo esse carbono para ser acumulado ali no lago. Então, ações de conservação elas se mostram cada vez mais fundamentais, porque a gente pode ter uma perda dessa estocagem de carbono em lagos tropicais em função de desmatamento ali no entorno deles. No painel B, eu fiz uma relação. Eu utilizei uma área de 12 quilômetros no entorno desses lagos, e aí eu fiz uma relação entre quanto tem de vegetação e quanto acumula. Então, a gente achou uma relação significativa ali, mostrando que os lagos que são mais conservados, que tem aquela área ali no entorno mais conservada, mais vegetada, eles têm essa tendência de acumular mais. E no painel C, para poder mostrar de uma outra forma essa importância, eu fiz uma outra compilação de lagos só da Amazônia, aonde eu utilizei os primeiros centímetros ali, os primeiros 4 centímetros, onde tinham dados de carbono 13 e de razão CN. Essas caixinhas aí, elas indicam a origem da matéria orgânica. Então, se aquele pontinho está ali no verde, ele é fito. Isso quer dizer que é aquela produção autóctone que a gente falou lá no começo da conversa. Se está em C3, são de plantas C3. Aquelas plantas C4 ali são macrófitas. A gente não encontrou na literatura nenhum lago que fosse dominado por esse tipo de vegetação. E o C3 ali é o que é encontrado em solos da Amazônia. Então a gente vê que a maior parte desses lagos, ele realmente, aquela matéria orgânica que você encontra ali na superfície dele, ela está ligada ou à própria vegetação, às plantas C3, ou ao próprio solo da bacia de drenagem. Então isso mostra essa dependência desse carbono da floresta para ser acumulado no lago. Então nós fizemos esse esquema, onde a gente mostra que com essa perda de vegetação, você tem essa diminuição do que é estocado ali nos lagos. E aí termino a minha apresentação com essa frase da importância da conservação das florestas tropicais sendo essenciais para manter essas taxas de acumulação, para manter esses ambientes que são importantes para estocar carbono no globo. E aqui eu aproveitei para mostrar algumas fotos de trabalhos de campo, tanto na Amazônia quanto em lagoas costeiras e Pantanal, para poder ilustrar aí um pouco de como foi todo esse processo. Agradeço imensamente ao convite do professor Guilherme e qualquer dúvida pode entrar em contato e conversar. O laboratório está sempre de portas abertas. Então é isso, pessoal. Um abraço.